Boa noite, irmãos. A paz seja convosco, amém? O texto que nós vamos meditar se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo do 1 ao 7. E diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, do meio do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos o Senhor Jesus pedindo para que João, seu apóstolo, enquanto se encontrava na ilha de Patmos, escrevesse 7 cartas para 7 igrejas. Essas cartas possuem recomendações e exortações para cada uma dessas igrejas. Quais são essas igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o texto que nós lemos é a primeira carta que o Senhor manda João escrever, direcionada à igreja de Éfeso. E a primeira coisa que nós precisamos entender é quem são essas igrejas que receberam as recomendações e as exortações do Senhor. Quando nós olhamos para a definição da palavra igreja, igreja significa grupo de pessoas que têm as mesmas ideias e doutrinas. Então, Cristo não está falando de uma igreja predial. Cristo está fazendo menção de pessoas que se comportam ou que deveriam se comportar como igrejas de Cristo. E quando nós olhamos para a verdadeira igreja de Cristo, nós vemos que a igreja de Cristo, na verdade, ela é um organismo, primeiro, formado por pedras vivas. Certa feita, Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós olhamos para a verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela é uma igreja edificada como uma casa de oração. Lá em Lucas, o Senhor Jesus disse: a minha casa é casa de oração. Mas os homens transformaram ela num covil de ladrões. E a verdadeira igreja de Cristo,
ela se esforça para exercer um sacerdócio santo. Todos nós fomos chamados como reis e sacerdotes. Somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E lá em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 5 vai dizer assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo disse que nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. E quando nós olhamos para as 7 cartas e nós começamos a analisar o que o Senhor Jesus deixou ali escrito, das 7 cartas, das 7 recomendações, nós vemos que somente 2 foram aprovadas pelo Senhor. Das 7 igrejas que o Senhor mandou as suas recomendações, apenas 2 fizeram verdadeiramente a vontade dele do começo ao fim. Quando nós olhamos para as 7 igrejas, apenas 2 permaneceram fiéis a ele até o fim. A primeira lição que a gente aprende aqui: nem toda igreja, seja ela instituição ou seja ela pessoas, é aprovada aos olhos de Deus. Nós só seremos a verdadeira igreja de Cristo quando nós passarmos a ser guiados pelo Senhor, guiados pela sua palavra. E quando nós permitimos e deixamos que a sua palavra governe sobre as nossas vidas. E aí o Senhor começa a dizer a João: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. E a primeira pergunta que nós temos que fazer: quem são as estrelas que estão à destra do Senhor Jesus? Gênesis capítulo 15, o versículo 5, o Senhor vai dizer assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Então não é qualquer estrela que vai estar à destra do Senhor. A estrela que vai estar à destra do Senhor são aqueles que se comportam como filhos de Abraão, como a descendência de Abraão, como os filhos da promessa. As estrelas que estão à destra do Senhor são aqueles que têm aliança, compromisso com o Senhor, porque o Senhor fez uma aliança com Abraão e a sua descendência. E qual era o símbolo dessa aliança do Senhor? Era a circuncisão. Quando nós olhamos para a circuncisão na carne, ela é um procedimento cirúrgico onde o prepúcio do órgão genital masculino é removido. Mas quando nós olhamos para a circuncisão espiritualmente falando, o Senhor disse lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da sua descendência, para amardes ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Queremos alcançar vida?
Amemos ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. As estrelas que estão à destra do Senhor são aqueles que têm um coração receptivo à palavra do Senhor. São aqueles que se esforçam para pôr em prática a palavra do Senhor, para obedecer a palavra do Senhor. As estrelas são aqueles que vai iluminar o caminho de todas as pessoas até o Senhor Jesus, como aquela estrela guia quando conduziu os reis magos até Cristo. Ou seja, são aqueles que não tomam a glória para si, mas o tempo todo levam aqueles que estão à sua volta a ver o Filho e a crer nele, porque essa é a vontade do Pai. As estrelas que estão à destra do Senhor são aqueles que se comportam como ovelhas do Senhor. E a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e segue. Mateus capítulo 25, 32 e 33, o Senhor Jesus diz: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão dos bodes as ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. As estrelas que estão na destra do Senhor são aqueles que são sustentados pelo Senhor. São aqueles que são fortalecidos pelo Senhor. São aqueles que são justificados pelo Senhor. Porque lá em Isaías 41:10 o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E aí o Senhor continua dizendo: Ele é aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A palavra castiçal no hebraico, ela é traduzida como menorá. E o significado da palavra menorá é lâmpada. E o Salmo 119, versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada que faz com que Jesus esteja no meio dos castiçais é a palavra de Deus, porque Ele é o Verbo. Quando o Verbo está no meio da igreja, tem palavra, tem a presença de Cristo no meio dos castiçais. E o versículo continua e diz: e luz para o meu caminho. A luz, a estrela que ilumina o caminho até Cristo. Quem é igreja de Cristo tem que ter lâmpada, tem que ter palavra, tem que ter castiçal e tem que ser luz, tem que ser uma estrela resplandecente, porque o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então nós temos que ter palavra e nós temos que resplandecer. E quando nós olhamos para o castiçal no Velho Testamento, a Bíblia diz que a lâmpada, ela tinha que ficar acesa continuamente. Então nós, como verdadeiras igrejas de Cristo, temos um dever, que é manter a luz do Evangelho de Cristo acesa e resplandecendo. E nós temos que
pregar o arrependimento a todos os povos, línguas, tribos, nações, antes da grande ceifa do Senhor. E aí o Senhor Jesus começa a elogiar a igreja de Éfeso. O Senhor começa dizendo: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. A palavra conhecer, ela é o mesmo que saber. Então, quando Jesus fala assim para a igreja, eu conheço, ele está falando assim, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu vejo o que vocês estão fazendo. Eu estou olhando. Eu estou fazendo um diagnóstico de tudo que vocês estão fazendo. Eu estou vendo o que está fazendo de bom, o que está fazendo de mal, o que está fazendo de certo, o que está fazendo de errado, o que é doente, o que é saudável. Ele está avaliando cada um de nós no desempenho em fazer a sua obra. Quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, as obras de Éfeso eram obras excelentes, eram obras muito boas. O versículo 3 vai dizer: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Então nós vemos que Éfeso era uma igreja que não tinha preguiça. Éfeso ia e pregava, Éfeso ia e orava, Éfeso ia e curava os enfermos, Éfeso ia e expulsava os demônios, Éfeso trabalhava para e em favor do reino do Senhor. Éfeso não aceitava falsos profetas. Quando eles viam um falso profeta, alguém que vinha querer plantar a iniquidade no meio deles, eles colocavam aqueles falsos profetas à prova, ou seja, eles entravam em juízo pela verdade. E Isaías vai dizer que ninguém há que entre em juízo pela verdade e que clame pela justiça. Éfeso defendia a palavra de Deus dos falsos profetas. Éfeso era uma igreja paciente. E quando nós olhamos para a paciência, nós podemos entender que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha os frutos do Espírito, porque a paciência é um fruto do Espírito. Consequentemente, nós entendemos que a igreja de Éfeso era uma igreja que ela sofria perseguições e ela permanecia fiel nas tribulações. Porque lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, vai dizer que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se nós recebemos o Espírito Santo de Deus, automaticamente nós começamos a desenvolver os seus frutos. Ou seja, quando nós olhamos para todas as obras da igreja de Éfeso, nós podemos entender que a igreja era uma igreja que crescia na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Outro elogio que o Senhor Jesus faz à igreja de Éfeso: tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu odeio. Quem são os nicolaítas? A tradução, o significado da palavra nicolaíta significa conquistador de pessoas. Ou seja, eles eram contra todos aqueles que tentavam tomar o lugar de Cristo.
Os nicolaítas são todas aquelas pessoas que praticam as coisas que Deus odeia. E quais são as coisas que Deus odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos e pés que se apressam a correr para o mal. Está lá em Provérbios. Então, nicolaítas são pessoas e obras que vão dar força para o falso profeta. São aquelas pessoas e obras que rejeitam a verdadeira obra de Cristo. São aqueles que tomam o lugar de Cristo para si e se colocam no lugar que era para ser da pedra angular. Mas, apesar de a igreja de Éfeso crescer na graça e no conhecimento, apesar da igreja de Éfeso entrar em juízo pela verdade de Deus, apesar da igreja de Éfeso rejeitar todas as coisas que Deus odeia, Jesus tinha algo contra aquela igreja. Redecanta, rabassuri cantas, ouça agora, ó igreja, o que o Espírito vos dirá, sudecaia, redecou, manai, decantas, porque tem muitos aqui que estão fugindo das práticas do primeiro amor, sudecaia, redecou, manai, decantas, e a palavra para a igreja é sudecaia, redecou, manai, decantas, volta às práticas do primeiro amor, sudecaia, redecou, manai, decantas, para que possais tomar posse do fruto da árvore da vida, sudecaia, redecou, manai, decantas, para todos quantos tenho reservado, sudecaia, redecou, manai, decantas. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. O Senhor Jesus diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A segunda lição que nós aprendemos nessa palavra é que de nada adianta nós termos boas obras se nós deixarmos o primeiro amor. Quando Jesus olha para todo esse contexto, para tudo isso, ele começa a fazer um julgamento daquela igreja. E por que o Senhor começa julgando aquela igreja, a sua igreja? Lá em 1 Pedro capítulo 4, o Senhor vai dizer: e já está próximo o fim das coisas, de todas as coisas, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Chegou o tempo do Senhor julgar a sua casa. Chegou o tempo do Senhor julgar a cada um de nós como igrejas de Cristo. Quando nós olhamos para o significado da palavra Éfeso, Éfeso significa desejável. Em outras palavras, olhando pelas obras, a igreja começou bem. A igreja tinha boas obras, mas ela perdeu aquilo que dava para ela o título de desejável. Ela perdeu o primeiro amor. E o que é esse primeiro amor que o Senhor fala: ei, volta, levanta de onde caístes, lembra de onde caístes. Quando nós olhamos para o númerozinho primeiro, esse numeral, ele indica uma ordem.
ele indica uma prioridade. Se a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, ela passou a ser uma igreja que já não tinha mais ordem. Ela tinha a decência, mas a ordem ela perdeu. E quando nós olhamos para primeiro, nós também lembramos da premissa. Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40. Jesus vai dizer assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. Então, quando nós vemos uma igreja que perde o primeiro amor, que perdeu o primeiro amor, nós vemos uma igreja que deixou de dar a prioridade para Deus. Nós vemos uma igreja que parou de buscar o reino em primeiro lugar e começou a buscar as demais coisas, inverteu a ordem. Quando a palavra diz busca primeiro o reino, que as outras coisas eu acrescento. A igreja de Éfeso começou a buscar as outras coisas e deixar o reino para depois. Nós vemos uma igreja que parou de dar a premissa da sua vida para Deus. Nós vemos uma igreja que tira Cristo do centro de todas as coisas, tira ele da posição de pedra angular para colocar outras coisas no lugar que era para ser dele. Quantas vezes, irmãos, nós trocamos o reino do Senhor por causa de uma festa? Quantas vezes nós trocamos o reino do Senhor por causa de um trabalho? Quantas vezes nós trocamos o reino do Senhor por causa de uma pessoa? Quando nós temos um compromisso com o reino do Senhor, como nós temos levado esse compromisso? Nós temos dado a prioridade para as coisas do Senhor? Ou nós temos deixado as coisas do Senhor para lá e se der depois a gente faz, se der depois a gente vai? Como nós temos tratado o reino e as coisas do Senhor? A igreja de Éfeso perdeu a ordem, inverteu as prioridades. Quais têm sido as prioridades da nossa vida? E diante desse cenário, o Senhor Jesus ele vai fazer 3 recomendações para a igreja de Éfeso. A primeira, ele vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste. Quando nós olhamos para a passagem do filho pródigo, nós entendemos que não foi o fato dele comer as bolotas de porco que gerou nele um arrependimento. Nós vemos que o que levou aquele filho que se distanciou da casa do pai a se arrepender e querer voltar foi quando ele lembrou do que tinha na casa do pai. Foi quando ele lembrou da maneira que o pai tratava o filho. Foi quando ele lembrou que o pai não deixava faltar nada. Foi quando ele lembrou que o pai cuidava de todas as coisas. Para que possa realmente haver um arrependimento, nós precisamos lembrar da comunhão com Deus que nós um dia deixamos para trás. Nós precisamos lembrar é trazer à memória algo que um dia praticamos e que hoje, por algum motivo,
nós já não praticamos mais. Nós precisamos voltar a fazer com que a presença de Deus seja a coisa mais importante das nossas vidas. Quando o Senhor diz, lembra de onde, Ele não está falando assim, ó, lembra aonde você caiu. Ele está falando, lembra de onde, lembra da onde você estava e olha para o lugar que você está. Ou seja, Ele traz à nossa memória o tempo em que houve aquele avivamento da nossa fé, o tempo em que a gente tinha aquela ânsia, aquela fome, aquela sede por buscar a presença do Senhor, por ter uma comunhão com Ele, por querer levar Ele em todos os lugares que nós estamos, trazer Ele para todas as nossas conversas, fazer com que o Senhor participe das nossas vidas. O Senhor está dizendo, ei, lembra de onde você caiu, lembra de onde você estava e olha para onde você está. Quando a gente começa a considerar de onde nós caímos, nós começamos a reconhecer que nós, em algum momento da nossa vida, invertemos as nossas prioridades. Nós começamos a entender que em algum momento das nossas vidas, nós começamos a desperdiçar o nosso lugar entre os candelabros. Nós começamos a reconhecer que em algum momento das nossas vidas, nós permitimos que a nossa luz começasse a se apagar. E nós reconhecemos que a comunhão do primeiro amor, de dar a primícia para o Senhor, de colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, ela começou a ser abandonada. E quando nós reconhecemos que nós perdemos o primeiro amor, é necessário que nós venhamos a desenvolver novamente uma comunhão com o Senhor, com Deus. E além de tudo, e mais importante, é necessário que nós desejamos restabelecer esse relacionamento com Deus. Porque Ele está falando, ei, volta, arrepende-te. Glória a Deus. Quando Ele diz, e arrepende-te, Ele está dizendo, mude de atitude. Lembra o que você fazia de certinho, o como você obedecia a minha palavra. Olha como nós estamos fazendo agora. E se porventura estamos fazendo errado, porque deixamos o primeiro amor, arrependemo-nos e voltemos às práticas antigas. Nos esforcemos para abandonar todas as práticas erradas. Nos esforcemos para abandonar todas as nossas más obras. E busquemos retornar, voltar ao ponto de onde nós caímos, que é o ponto onde Cristo estava em primeiro lugar. Ele manda nós lembrarmos, Ele manda nós nos arrependermos, e Ele diz, e pratica as primeiras obras. Quando nós lembramos e nós nos arrependemos, Mateus capítulo 3, versículo 8, o Senhor diz assim, produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando nós nos arrependemos de verdade, de coração, e nós voltamos às
práticas do primeiro amor, colocando Cristo em primeiro na nossa vida, a nossa mudança de atitude vai começar a produzir em nós frutos dignos de arrependimento. E a Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Então, é pelo fruto que nós vamos mostrar ao Senhor a sinceridade da nossa decisão em retornar à prática do primeiro amor. Se nós não nos arrependermos e voltarmos para o primeiro amor, nós seremos cortados. O versículo 5, o Senhor diz: quando não se arrependeres, quando não lembrar e quando não voltar às práticas do primeiro amor, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Arrancar o nosso castiçal é o mesmo que arrancar de nós a lâmpada, é arrancar de nós o mandamento, é arrancar de nós a palavra de Deus, é arrancar de nós o verbo de Deus, é Cristo não ter mais comunhão com nós. Por isso, nós perderemos o direito da árvore da vida, de uma vez por todas. Mateus capítulo 3, versículo 10. A palavra do Senhor diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Queremos ter direito a tomar posse do fruto da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Lembremos de onde nós caímos, arrependemos de todas as coisas e voltamos às práticas do primeiro amor. Por isso o Senhor nos diz nessa noite: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Não, você quer ver um exemplo de primeiro amor ou não? Claro, na Bíblia, Marta e Maria. Quem é que estava no primeiro amor? Era Marta ou era Maria? Ah, Maria, né? A hora de ouvir a palavra era a hora de ouvir, não era a hora de trabalhar. Quem que estava em primeiro lugar na vida de Marta? Ao trabalho, né? Vocês estão entendendo o que é esse primeiro amor? Observa que essa igreja não tinha iniquidade, não, irmãos. Ela sabia como ela tinha que fazer. Só que a hora que ela tinha que escolher em fazer em primeiro para Deus, para depois ela cuidar das demais, não. Ela botava as demais em primeiro lugar e deixava Deus em segundo. Pronto, perdeu o primeiro amor. É isso que Deus está dizendo. Deus está olhando para nós e Ele está falando: estou derramando em vocês, ensinando tudo. Vocês sabem, não tem iniquidade, não tem o erro. Estou colocando no meio de nós, não tem o erro. Mas o que é prioridade? Só isso. Só olha o que é o primeiro na nossa vida. Essa igreja, se ela não se arrependesse, ela não iria comer do fruto da árvore da vida. Ou seja, ela não ia alcançar a vida. Não adianta nada a gente saber tudo. Saber como é que faz, saber como é que se comporta, ter entendimento da palavra, bater de frente com os falsos apóstolos, como diz o texto, odiar a obra dos nicolaítas, não adianta nada. Se a hora que Deus olhar e ver qual é a prioridade da nossa vida, Ele não é primeiro na nossa vida. E o Senhor está dizendo para todos nós nessa noite: façamos dele a prioridade das nossas vidas. Amém.